Sejam muito bem-vindos, obrigado pela presença. O que muda nas relações de trabalho durante a pandemia. Nós ainda temos 3 minutos, estamos aguardando o Fabrício, nosso companheiro especialista no tema trabalhista, que vai nos ajudar a conduzir essa live e nos trazer uma série de informações importantes. Falta ainda 1 minutinho. Fabrício, especialista em direito trabalhista, líder da área na Propay, e eu, responsável pela unidade de benefícios e um apoiador nessas demandas que têm tomado tanto o nosso dia a dia desde o início dessa crise. Bem-vindos, acho que a gente pode começar. Bem-vindos à nossa live, preparada com muito cuidado, com muito carinho, fruto de muito estudo, muito debate com a nossa equipe de advogados, escritórios parceiros, consultores e muitos advogados das empresas clientes e parceiros. O tema hoje é o que muda nas relações de trabalho durante a pandemia. Nós vamos falar, na realidade, da MP 936, que criou o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego. Eu acho que nós estamos falando aqui de um programa que visa proteger quase 34 milhões de pessoas com carteira assinada e que se vê realmente numa situação bastante difícil face ao isolamento e às necessidades que virão aí. O nosso propósito na Propay, todo mundo sabe, a nossa paixão é ajudar você a transformar o mundo do trabalho. E para a gente hoje realmente é muito bom estar aqui podendo compartilhar essa experiência com vocês, ok? Eu queria começar perguntando para o Fabrício, o que muda, Fabrício, né, com esta mudança na MP 936? Qual é o objetivo da MP 936? Legal, então. Essa MP, ela foi uma das últimas, vamos dizer assim, publicadas, né? E a ideia dela era, de fato, responder, na verdade, aos efeitos da crise, né? Porque a maior parte das empresas, em virtude da crise, obviamente que tem setores menos e mais afetados, mas a maior parte das empresas tiveram uma diminuição da demanda. Então, muitos empregados estão ociosos, alguns estão completamente ociosos, porque a atividade é completamente incompatível. A gente falou muito do home office, mas tem atividade que não comporta o home office, não adianta, né? Então, atividade de recepção, outras atividades que são necessárias ser presenciais, e outras atividades que tiveram uma redução de demanda. Então, a MP 936, ela vem ser uma ferramenta de gestão. Ela é muito mais uma solução para reduzir custo, embora ela esteja sendo encarada como uma redução de custo, mas ela, na verdade, é uma ferramenta de gestão dessa mão de obra que teve a sua demanda diminuída em virtude das consequências da Covid. Então, quando a gente fala da MP 936, a gente tem que aliar ela ao conceito de gestão, de gerir essa mão de obra ociosa, parcial, totalmente, durante esse período de crise. Essa medida, ela é aplicável a qualquer empresa de qualquer tamanho, Fabrício? Com 2 funcionários, com 5 funcionários, com 10 funcionários, com 1.000 funcionários? Sim, ela é, do ponto de vista de legalidade, ela é aplicável a qualquer tipo de empresa, e a qualquer tipo de profissional também, mas o legislador, nesse caso o Planalto, decidiu fazer algumas diferenciações. Então, por exemplo, a gente vai falar melhor, mas se o faturamento em 2019 foi superior a 4 milhões e 800, e você quiser optar por uma medida de suspensão, você precisa manter um tipo de compensação. Alguns tipos de funcionários, o acordo é um pouco diferente, mas todas as empresas e todos os funcionários podem ser alcançados, impactados pela MP, mas alguns cuidados vão ter que ser tratados dependendo de quem é a empresa e quem é o funcionário. Então, vamos direto ao ponto. Quais são as alternativas de flexibilização que a MP traz? Tá, legal. Além das outras coisas que já tinham sido incluídas pela MP 927, né, que falava de home office, de possibilidade de você dar férias antecipadas, coisas nesse sentido, essa MP trouxe 2 principais instrumentos. Um foi a redução de jornada e de remuneração,
e a outra foi a possibilidade de você suspender o contrato de trabalho. Então, são essas as duas principais medidas. Desde uma medida um pouco menos grave, que é a redução de 25% do salário, vamos dizer assim, na medida menos impactante da MP, é a redução proporcional de 25% da jornada e 25% do trabalho. Até o outro extremo, que é a suspensão total do contrato de trabalho durante um período ali definido pela MP. E como é que vai funcionar essa redução da jornada, Fabrício? Bom, o que a MP ela trouxe, então isso é muito importante, né? Que não é só redução de salário. Por isso que não é uma questão só de custo, é uma questão também que pode, se você for seguindo a manada e quiser aplicar a MP sem olhar para o seu negócio de fato, você pode dar um tiro no pé, porque você pode estar reduzindo jornada e no final das contas não ter as pessoas ali para te entregarem o que você está esperando. Mas funciona o seguinte, criaram-se 3 percentuais legais e obrigatórios, sendo eles de 25%, 50% ou 70%. Perfeito. A empresa pode reduzir nesses 3 percentuais e, consequentemente, também reduzir o salário do empregado no mesmo percentual de redução que foi acordado na jornada do empregado. 25, 50 e 70, é isso? Aí, fixos. Tá. E podem ser feitas reduções com outros percentuais? Se eu quiser fazer 10, 30, eu consigo fazer? Via acordo individual, não. Porque qual que é a grande sacada da MP, né? A Constituição já permitia que você fizesse reduções salariais. Então, lá o artigo 7º da Constituição, ele já permite que a empresa faça redução de salário. Só que ele exige que essa redução de salário seja acompanhada ou seja organizada com o sindicato. O que hoje no Brasil é muito difícil. São poucas as empresas que têm um bom relacionamento com o sindicato, têm coragem de ir lá no sindicato pedir para reduzir salário. Né? Você tem que ter um ótimo relacionamento. É só uma pandemia, é só ter uma pandemia. Mesmo assim, obviamente que sem querer tomar partido, mas a gente vê que nem sempre o sindicato, dependendo do tipo de sindicato, está sensível a essas questões. Então, às vezes nem uma pandemia vai levar o sindicato para a mesa de negociação, principalmente quando você fala de redução de direito. Né? Ele vai pedir uma contrapartida e às vezes a empresa está lá no limiar, ela não tem, de fato, como dar uma contrapartida. O que é, então, o ganho, né, da MP 936? É a possibilidade desse acordo ser feito individualmente. Então, você chama o empregado que você quer reduzir e você acorda, você faz esse acordo diretamente com ele. Obviamente, tem as suas exceções lá, mas pelo menos essa possibilidade ela foi colocada. Então, se você quiser fazer reduções nesses percentuais, você pode fazer isso via acordo individual. Caso você queira fazer outros percentuais, quero 12%, quero 80%, aí precisa ser via negociação coletiva, precisa ser com um acordo sindical de fato. Agora, tanto faz a gente fazer 25, 50, 70, eu posso fazer o acordo individual, eu preciso do sindicato em algum momento? Então, aí entram as exceções, né? Porque dificilmente é aquela resposta clássica do advogado depende, e nesse caso não tem como fugir do depende. O que se definiu se você quiser fazer uma redução de 25%, no percentual de 25%, todos os empregados são elegíveis ao acordo individual. Então, se você quiser fazer um acordo de 25%, você pode chamar o empregado que ganha R$1.000, o empregado que ganha 5, o empregado que ganha 20 e fazer uma redução de 25%. Se você quiser fazer reduções acima de 25%, ou seja, 50 ou 70, a MP criou 2 faixas, né? De empregados que ganham abaixo de 3.135. Então, esses empregados são aqueles que você pode fazer o acordo individual. E aqueles que isso não está na lei, mas a gente combinou de chamar de hipersuficientes. Perfeito. Os hipersuficientes, né, são os empregados que recebem acima de 2 vezes o salário de contribuição, que hoje daria R$ 12.200. Então, nas 2 faixas, você pode fazer o acordo individual. Se ganhar menos que 3.135, você pode acordar com ele qualquer percentual
e aplicar a redução. Se ganhar mais do que 12.200, também. Mas a faixa do meio, para reduções acima de 25%, ou seja, 50 e 70, você vai precisar aí chamar um acordo sindical, não tem como fugir dessa situação. E qual que é a lógica para a definição desses valores de 3.135, né? Sim. Como é que... de onde eles sacaram de uma cartola? Deve ter uma lógica vinculada a um seguro-desemprego, certo? É isso aí. Sempre que aparece número quebrado, né? Na verdade, qualquer número parece meio arbitrário. Não se sabe exatamente a matemática fina por trás disso, mas uma coisa importante dessa MP é que ela não é uma MP só que envolve o empregado e o empregador. Ela também colocou o governo no meio aí. Jogo. Ela criou o benefício emergencial de manutenção de emprego e renda. E esse benefício é um percentual do salário mínimo que vai ser pago para o empregado impactado pelas medidas. 135, ele, de alguma forma, vai ser menos impactado, porque a gente sabe que o seguro-desemprego tem um teto. Então, como o percentual, o valor que vai ser pago para o benefício é baseado no seguro-desemprego, até esse valor de 3.135, de alguma forma, a compensação do seguro-desemprego ainda consegue trazer algum nível de equilíbrio. Quando você vai subindo as faixas, essa diferença vai ficando maior. Então, é mais ou menos essa lógica para criar a faixa de baixo. A faixa de cima, ela, na verdade, é uma derivação da reforma trabalhista, né? A reforma, acho que todo mundo lembra, o mote da reforma vale o acordado sobre o legislado. E a grande questão, principalmente a gente aqui das capitais, das metrópoles, era de que a CLT tratava o empregado lá do interior, do rural, que não sabia ler, do mesmo jeito que tratava o alto executivo da Faria Lima. Ou seja, partindo do pressuposto que ele precisava ser tutelado, que ele era um hipossuficiente, ou seja, do latim, né, pouco suficiente, que ele não tinha condições de entender o que o empregador estava fazendo, o que o empregador estava propondo. E aí, desde a reforma trabalhista, criou essa figura do hiper, que a gente chama, né, de hipersuficiente. Ele é mais do que suficiente, porque ele tem condição econômica suficiente, né, ele ganha 12 mil reais, que na realidade brasileira está acima aí do que 99%. Isso não é só salário, né? Ele tem um diploma de nível superior. Então, essas duas condições postas, entende-se que ele é capaz de acordar diretamente com o empregador algumas condições. Então, essa é a lógica por trás desses dois números aí. A faixa do meio, ela precisa... De 3.135 a 12.200 reais, você precisa realmente de um acordo e da participação do sindicato, é isso? É isso aí, perfeito. Esse acordo ele pode ser encaminhado por e-mail ou ele tem que ser assinado? Ou ele pode ser assinado digitalmente, por exemplo? Essa é uma questão legal. O que a MP fala? Né? Ela cria um prazo lá e diz que o empregado que você quiser gerar o acordo, você precisa enviar com 2 dias de antecedência. Isso é um prazo mínimo. Se você quiser mandar 10 dias de antecedência, 15 dias de antecedência, é livre. Mas o empregado tem que ter tido acesso ao acordo com 2 dias de antecedência. O acordo precisa ser escrito. A lei não exige que o acordo seja físico, né? E cada vez menos, na realidade, se exige que os documentos sejam físicos. A única vez que a lei exige documento físico é título de crédito. Todos os outros acordos, instrumentos particulares, eles podem ser feitos, não tem forma prevista em lei, né? Então, a regra é, se você fizer um acordo e encaminhar esse acordo por e-mail, ou até tem empresas que têm uma intranet, ou um portal do RH, ou como a gente mesmo tem lá na Propel, Smart RH, que é uma ferramenta, né, que a gente utiliza para as comunicações, pode ser utilizado esse mecanismo. E sim, é possível ser feita uma assinatura digital. A manifestação de vontade do empregado tem que ser inequívoca, então você tem que provar que de fato ele disse que estava de acordo com aquilo, mas os meios dessa manifestação acontecer podem ser os mais variados possíveis, desde um ok por e-mail, ou até mesmo uma assinatura digital. Tem uma MP, que é até curiosa, até meio bizarro,
Acho que o número é MP 2200. MP significa medida provisória. E essa é provisória desde 2001. Porque deu um bug lá e decidiu que todas as medidas provisórias que tivessem vigentes naquela data iriam valer para sempre. Então, é uma medida provisória que está provisória tem 19 anos. Virou lei. Virou lei. Virou, exatamente. Ela não precisa ser sancionada pelo Congresso, ela é uma medida provisória que diz que se as partes quiserem, se o instrumento for particular, como é esse acordo, e as partes quiserem, elas podem fazer assinatura digital. Então, recomendação, coloca lá uma última cláusula dizendo que as partes reconhecem que o documento será assinado digitalmente e resolve o problema da validade dessa assinatura. Mas os meios são os mais variados possíveis, desde que você consiga depois provar que o empregado de fato estava de acordo com aquilo. Quer dizer, então, que se a gente resolve tomar uma decisão para a semana que vem, eu tenho que dar 48 horas de observância para o funcionário tal, poder se preparar para essa suspensão. Não, desculpa, redução de jornada. Né? Isso. Minimamente 48 horas, né? A lei fala em dias corridos, então 48 horas. Tá. Legal. Por quanto tempo a gente vai trabalhar é possível trabalhar essa redução aí de 25, 50, 70? Eu consigo fazer isso por quanto tempo? Bom, então são duas condicionantes, né? 3, na verdade, mas as principais são: a redução pode acontecer por até 90 dias. Então, você pode reduzir a jornada do empregado e o salário por até 90 dias, mas tem um outro fator meio incontrolável que é desde que a calamidade pública não acabe antes. Então, o que a MP estabeleceu é que caso o estado de calamidade pública que foi decretado seja suspenso, seja revogado, né, acontecer a cura milagrosa ou descobrirem alguma vacina, sei lá o que acontecer, né? E entender-se que está cessado o estado de calamidade pública, o acordo, então, em 2 dias depois da cessação do estado de calamidade, volta à normalidade do contrato de trabalho. Mas o prazo, vamos dizer assim, sem alguma intervenção milagrosa, é por até 90 dias. Então, você pode se beneficiar disso por até 90 dias, na melhor das hipóteses, por 3 competências de folha de pagamento, né? 3 meses completos é o que a gente tem recomendado, até porque o critério da folha é competência, é mensal, né? Então, fazer isso no metade do mês pode gerar mais bagunça do que solução. Então, você pode fazer isso por 90 dias aí consecutivos. E em relação é possível a gente firmar uma suspensão por prazo inferior a 90 dias? Sim. Esses 90 dias são prazo máximo, né? Então, você pode fazer por 90, como pode fazer por 60 ou por 30. Pode, inclusive, a MP dá a possibilidade de que você inicialmente comece com 90 e depois decida que, não faz mais sentido para mim, a minha demanda está começando a voltar, minha demanda está voltando a aquecer, e aí você também, observando o prazo de 2 dias de antecedência, comunica o empregado que você deseja retomar o contrato de trabalho. E aí você faz isso com 2 dias de antecedência e nos 2 dias que se sucederem a isso, você normaliza o contrato. Então, você nunca fica preso nesses 90 dias. Você pode firmar menos, mas caso você firme por 90 dias e entenda que não está mais fazendo sentido, você vai lá e comunica com 2 dias de antecedência o retorno das atividades. Então, a flexibilização ela tem duas arestas, a redução e a suspensão, tá certo? Isso aí. A redução e a suspensão. A redução ela pode ser até 3 meses e a suspensão também, ok? Não, a suspensão, a redução é por 90 dias, então são 2 institutos e 2 prazos diferentes. A redução de jornada e de remuneração é por até 90 dias, e a suspensão do contrato de trabalho é por até 60. E aí esses 60, diferente dos 90 lá da redução, podem ser por 30-30. Você pode fracionar em dois momentos de 30 dias cada. Legal. No período que o empregado recebe algum benefício do governo nesse período de suspensão? Sim.
Foi criado um benefício exclusivamente para essa situação. O nome é bem comprido, é Benefício Emergencial de Preservação de Emprego e Renda. Tá. Não se confunde com nenhum outro benefício que existe e também não se confunde com aquele auxílio emergencial que são os R$ 600 que a galera fala. Então, é um benefício específico para os empregados que foram afetados com a redução ou com a suspensão. Tá. Ele leva em consideração o valor do seguro-desemprego, mas o desemprego serve base para fazer o cálculo, mas ele não é o seguro-desemprego. E como que ele funciona? O empregado vai ser beneficiado com o percentual do seguro-desemprego igual ao percentual de redução que ele recebeu no seu salário. Então, você foi afetado em 25% de redução do seu receber um benefício que é correspondente a 25% do seguro-desemprego que você teria direito caso tivesse sido desligado. Isso significa que você vai receber o mesmo valor? Não, porque são bases diferentes. De um lado, você tem uma redução com base no seu próprio salário e do outro lado, você tem um benefício que é calculado com base no seguro-desemprego. Então, os percentuais são os mesmos, mas com base em valores diferentes. Então, um é 25% do salário, outro é 25% do seguro-desemprego. Simular o valor de seguro-desemprego é bem simples, tem inúmeros sites hoje que simulam isso. Então, você coloca lá, simular seguro-desemprego, você coloca a média dos seus 3 últimos salários, você consegue saber quanto você teria de seguro-desemprego e a partir disso consegue fazer a conta dos 25%. Sem muita complexidade, vamos dizer assim. Tá. O seguro-desemprego ele varia, né? De 1.560, 1.600 a 1.800, não é isso? Dependendo do período que a pessoa trabalhou, né? E aquele múltiplo. É isso aí, né? É isso aí. Voltamos? Voltei aqui. Maravilha! Seja Vocês estão me ouvindo bem-vindo. agora? Agora sim, tá ouvindo? Agora estou. Não, legal. Então, só vamos retomar lá. A gente falava se a empresa deve fazer algo para garantir o empregado receba este valor. Como é que você estava explicando isso aí? Isso aí. Esse benefício, ele depende de você comunicar ao governo de que o empregado precisa disso. Então, como que isso acontece, né? A MP criou um prazo de 10 dias, então você tem um prazo de até 2 dias para comunicar ao empregado e um prazo de 10 dias a partir do momento em que você iniciou a redução da remuneração para comunicar ao governo através de um programa lá que eles criaram no portal Meu Empregador. E você comunica a data de início e a data fim do acordo e qual foi o percentual que você fez a redução. A partir disso, o governo tem 30 dias contados da data que encerrou, que você fez a redução para fazer o pagamento. Então, são algumas bagunças de datas. Você tem até 10 dias da data de redução para comunicar e o governo tem 30 dias a partir da data de redução para fazer esse pagamento. Então, o empregado vai receber em 30 dias do momento que teve a redução da remuneração. O que eu estava comentando naquele momento que travou a live é que, diferente do seguro-desemprego, que tem regras para você ser elegível ao seguro-desemprego, não existe nenhum empregado que não é elegível a esse benefício. Então, por exemplo, eu acabei de entrar na empresa, eu estou no contrato de experiência e eles vão lá e reduzem a minha jornada e a minha remuneração. Eu vou receber o seguro-desemprego? Sim. Aliás, vou receber o benefício assistencial? Sim, vai. Porque embora ele leve como base o emprego. Eu acabei de ser contratado, eu estava recebendo a seguro-desemprego há 2 meses atrás. Isso me impede de receber o benefício? Não. Você vai receber o benefício mesmo que haja aí, você não seja elegível ao seguro-desemprego, não necessariamente você não é elegível ao benefício. Então, você falou de 10 dias, não é isso? O funcionário, você avisa em 2 e você tem até 10 dias para informar o governo, e o governo depois tem 30 dias para começar a realizar os pagamentos, é isso?
É isso aí. Tá. Então, esse fluxo é muito importante para que realmente você não gere um descasamento no fluxo de caixa do colaborador, do funcionário, tá certo? Exato, até porque a consequência que a MP disse é, se você atrasar esse prazo, o prazo de pagamento se renova a partir da data da comunicação. Então, a 9 com 13, o prazo de pagamento do governo muda, vira 30 dias a partir desse 13º dia que você avisou. Então, ele deixa de pagar a partir do primeiro dia e começa a pagar a partir do 13º. E aí ele vai dizer que a responsabilidade de pagar essa diferença é do empregador que atrasou a comunicação. Então, eu diria que o prazo tem dois prazos sensíveis aí. O prazo mínimo de comunicar e o prazo de comunicar o governo através do programa lá que foi criado especificamente para isso. Fabrício, a Propy também é especialista na gestão e consultoria de benefícios. A MP 936 ela é muito clara sobre a redução de jornada e suspensão. E ela em nenhum momento ela menciona benefícios. Nós sabemos que muitos funcionários pagam parte dos benefícios que hoje as empresas ofertam, tá? Seja plano de saúde, seja seguro de vida, tal. Como é que isso, no seu entendimento, ficou contemplado? Se eu reduzir realmente 25%, como é que eu faço para cobrar isso do funcionário? Ouviu? Bom, não ficou contemplado, vamos dizer assim, né? Ouvi. Não ficou contemplado, ou pelo menos não expressamente contemplado. O que acontece como vai ser objeto de um acordo, a empresa tem ciência de quais são os que tem na folha. Então, ele vai ter lá dependente, ele pode ter um benefício específico, acordar com ele como vão ser pagos esses benefícios durante o período em que ele ficar suspenso. Ou muito, pouco, mas basicamente é isso. Então, se você tiver descontos, e esses descontos forem talvez aí superiores, que a gente está imaginando 25%, mas se você faz uma redução de 70%, sobra pouco, de fato, para fazer os demais descontos. E propor alguma alternativa para o empregado. O que a gente costuma ver é o seguinte, vamos parcelar o saldo devedor para depois de quando você voltar. Então, vamos durante o período de redução, você não vai ter líquido suficiente para fazer os descontos, o empregador vai arcar com isso e depois você parcela o retorno. Estou de volta, gente. Foi o intervalo comercial. Então tá bom. Então você estava falando da suspensão, só repete, por favor, para a gente deixar claro isso. Isso aí. Tudo que a gente falou agora, né, antes do intervalo comercial, era relacionado à redução de jornada e de remuneração. Perfeito. Agora vamos falar um pouco da suspensão, né? A suspensão, o prazo dela é diferente. Ela é uma redução de 60, ela pode acontecer por até 60 dias. E esses 60 dias não precisam ser contínuos, né? Eles podem ser fracionados em 2 períodos de 30. Então, você pode fracionar por 2 períodos de 30 dias. Todos os prazos que a gente mencionou lá em cima, quando falava com 2 dias de antecedência, eu tenho 10 dias para o governo, eu tenho 10 dias para comunicar o sindicato. Pessoal, voltou? Pronto, eu estou aqui. Vocês estão me vendo? Tá finalizando a suspensão, só para a gente saber. Suspensão partilhada, como é que ficou? As formais da suspensão são as mesmas. 2 dias de antecedência, comunicar o empregado, as faixas são as mesmas, os empregados que podem ser contemplados, os que não podem, os que precisam de acordo sindical, os que podem ser com acordo individual, essas regras são as mesmas. O que muda principalmente é a questão do prazo. Então, você fraciona por... Você pode fazer por 2 fracionamentos de 30. Então, agora, todas as empresas podem aplicar a suspensão do trabalho, Fabrício? Então, a suspensão ela tem um detalhe, que é o fato de que, para aplicar a suspensão
100%, a empresa tem que ter tido um faturamento inferior a 4.800.000. Tá. Então, se a empresa teve um faturamento acima de 4.800.000, ela só pode fazer a suspensão, só que ela precisa manter uma ajuda compensatória, e essa ajuda não tem natureza salarial, ela é uma ajuda mesmo, de 30% do salário do empregado. Então, a empresa que teve um faturamento em 2019 maior do que 4.800.000, ela precisa manter aí para o empregado uma ajuda de até 30%. Se tiver tido 100% de suspensão, o benefício dele é 100% do seguro-desemprego, e o empregado que a redução foi de 70%, o benefício dele aliás, o empregado que teve mantida aí os 30% de ajuda compensatória vai receber um seguro-desemprego de 70%. Então, todas as empresas podem fazer a suspensão do contrato de trabalho, mas, de fato, tem que observar aí qual foi o faturamento para saber em que nível você pode fazer essa redução. Eu estou vendo muita pergunta interessante aí, acho que a gente consegue depois, se a minha internet ajudar, né, tentar responder algumas coisas que as pessoas estão falando. Não, legal. A suspensão, então, ela é por 60 dias, né? E essa natureza compensatória é 30%, ou seja, para quem empresa que fatura até 4.800.000 não tem os 30%. Para as que faturam acima disso, tem que garantir de qualquer nível salarial, desde os 1.000, não é isso? Qualquer valor. É isso aí. As regras de negociação são as mesmas que a gente falou lá em cima, sobre faixa de salário abaixo de 3.135, acima de 12.200. E independente de qual é a remuneração do empregado, essa ajuda compensatória vai precisar ser mantida para ele se a empresa teve um faturamento superior a 4.800.000. Não é que você vai precisar manter 30% do salário, porque essa ajuda ela não tem natureza salarial. Ela é uma nova verba que foi inventada, ela é uma verba que foi criada especificamente para esse momento que a gente está vivendo. Então, ela não tem natureza salarial. Acho que alguém perguntou aqui se pode descontar, por exemplo, pensão alimentícia. Isso. Em geral, a pensão alimentícia vem no ofício dizendo que você vai descontar de salário, né? Você vai descontar de remuneração. A natureza dessa verba não é salarial. Então, pelo menos do ponto de vista formal, do ponto de vista mais rigoroso, ela não é uma verba que comporta desconto, por exemplo. Então, você não pode usar essa verba para fazer desconto de nada. Até porque não tem incidência de INSS, não tem incidência de fundo e também não vai para a base do imposto de renda. Então, é uma verba pura, vamos dizer assim, né? Entra 30% de ajuda compensatória para o empregado e é livre para ele ali, não tem nenhum tipo de desconto. Legal, então. Então, só fechando, em relação aos descontos que o empregado venha a ter, você poderá parcelar isso no futuro para ele poder pagar. É isso que você falou, tá certo? Voltou? Voltei. Tá. Quando a gente falou de saldo devedor, o saldo devedor ele pode acontecer nas duas situações, né? Tanto no caso de redução da jornada e do salário, que você está reduzindo a sua base de desconto, mas certamente, se você suspender o contrato de trabalho, você vai ter saldo devedor, porque as pessoas têm os descontos ali de benefícios que estão na folha. Então, é importante acordar com o empregado como a empresa vai lidar com esses descontos. Então, diz que eles vão ser arcados pela empresa durante um período e depois eles vão ser parcelados. Tem que criar alguma alternativa aí para esses descontos acontecerem. Porque tem alguns descontos, como você bem sabe, por exemplo, assistência médica, odonto, você não pode não fazer. Você não tem a opção de dizer não tenho de onde fazer, né? Então, eles vão ter que ser mantidos. Então, a questão vai ter que ser criado algum acordo. Isso é uma conta importante para fazer, para ver se vale a pena mesmo suspender o contrato. Porque quando você suspende o contrato, suspende remuneração, você perde a base aí para fazer esses descontos. Legal. Essa suspensão ela vai gerar impacto nas férias e no 13º do empregado, Fabrício? Ela gera como qualquer outra suspensão, tá? Por quê? Porque
os avos de férias e 13º, eles são gerados com base no contrato ativo. Para eu adquirir avo de férias e avo de 13º, eu tenho que estar com o contrato ativo. Se o meu contrato não estiver ativo, fica congelado aquele período. Então, não é que eu não vou receber férias, não é que eu não vou receber o 13º, mas eu vou receber com base nos avos em que eu estive ativo de fato trabalhando. Então, durante os 2 meses ali, os 60 dias, em que não houve prestação de serviço, o 13º vai ser impactado em 2 avos, pelo menos. Tá. E as férias, não é que elas vão ser perdidas, mas o período aquisitivo e concessivo vão ser empurrados em 60 dias em virtude da suspensão, porque a suspensão ela gera interrupção da contagem aí dos prazos do contrato de trabalho. Tá legal. E o empregado que está suspenso, ele poderá prestar algum tipo de serviço nesse período ou não? Não. A natureza da suspensão é de cessação total do contrato. Então, de fato, quando você suspende o contrato, você não pode exigir nenhum tipo de serviço do empregado, sob pena de você descaracterizar a suspensão, e aí as penalidades estão já previstas na MP. Vai ter que pagar o empregado e também recolher os encargos naquele período que você indevidamente fez a solicitação de serviço. Tá, ou seja, está suspenso. Não pode trabalhar, tá certo? E ele vai ter... É diferente do home office. O empregado, ele tem algum tipo de estabilidade, esse empregado, que foi suspenso? O empregado tem estabilidade, tá? Uma estabilidade provisória e precária, vamos dizer assim, porque é uma estabilidade relativa. Ele tem uma estabilidade pelo mesmo período em que... Voltou? Vamos lá. Sim, voltando. Ele tem estabilidade. Essa estabilidade, eu diria que é uma estabilidade provisória e precária. Por quê? Porque ela é pelo prazo que ele ficou suspenso ou com jornada reduzida. Então, a redução de 90 dias, estabilidade de mais 90. Suspensão de 60, estabilidade de 60. E o que a lei já previu? A possibilidade de você indenizar caso você não consiga respeitar essa estabilidade. Então, já está previsto uma indenização. É aquela estabilidade. Em geral, as estabilidades são absolutas, né? Não tem a possibilidade de você converter em dinheiro. Mas essa estabilidade, especificamente, o legislador deu a possibilidade de que ela fosse convertida em dinheiro. E os percentuais vão depender aí do valor que foi reduzido ou se você fez a suspensão. Aí a estabilidade, os valores vão variando. De forma prática, eu tive a redução do meu salário em 25% durante 3 meses. Eu retorno com o salário e sou demitido no 4º mês. Qual é a multa que tem nesse caso? O mesmo vale para a suspensão. Sim. No caso de redução de 25%, o empregador teria que pagar uma indenização de 50% dos salários que você teria direito nos meses posteriores. Então, você de estabilidade. Exato. Você foi demitido no 4º, você teria o 5º e o 6º. Então, o empregador, além de todas as verbas rescisórias, vai ter que pagar, aí como falta 2 meses, 50% de cada, ele vai ter que pagar mais uma remuneração, mais um salário para esse período que não foi respeitada a estabilidade. Tá. Em relação à suspensão, vale a mesma coisa? No caso de suspensão, como o empregado ficou sem dinheiro completamente, aí o valor é 100%. Então, se você não respeitou a estabilidade, você vai ficar aí com 2 salários ou 3 salários, aliás, 2 salários, porque é o máximo que dá em 60 dias, 2 salários de indenização por quebra dessa estabilidade. Legal. Fabrício, nós estamos chegando ao final. Alguma consideração final que você gostaria de fazer? A gente trouxe muita coisa em pouco tempo, né? Tivemos problemas de interrupções. Alguma palavra final, assim, em termos da MP 936? Acho que, assim, a MP tem um bom propósito, mas, de novo,
Então, para aplicar MP Sim. 936, tem que fazer vários questionamentos para ver se faz sentido. A gente aqui, em pouco tempo, discutiu várias coisas que não estavam previstas na MP, por exemplo, essa questão dos descontos, essas questões diversas aqui. Então, é importante fazer um cálculo bom antes, perguntar, eventualmente, se você é cliente da ProPay, perguntar, fazer ali simulações para ver se faz sentido mesmo aplicar a MP, porque ela não é uma MP só de redução de salário, ela é um impacto muito grande na gestão, na produtividade, em diversas dinâmicas aí do departamento pessoal. Se fizer sentido, aplique. Se não fizer, tem outras MPs, tem outras medidas que talvez vão te ajudar muito mais. Sem dúvida. Nós fizemos várias simulações, dependendo do setor de atividade, comércio, serviços, indústria, a participação salarial na composição final do serviço, do produto, ela tem todo um impacto. Nós fizemos vários exercícios, várias simulações, e algumas empresas, realmente, a conclusão que a gente chegou e viu é que não, nesse momento, era desnecessário você fazer essa redução, essa suspensão. Então, de novo, cada caso é um caso. Mas o mais importante de tudo, eu não tenho dúvida, que é o processo de liderança e de gestão, como você bem frisou nas suas colocações. Eu acho que cada gestor, a cada líder, saber o momento certo, como fazer, e mais do que isso, como comunicar. O processo de comunicação, ele é de fundamental importância para que realmente não pairem dúvidas, porque a situação ela é difícil, o momento é difícil, e quanto mais comunicado for, melhor será o entendimento. Eu agradeço a participação de todos os nossos clientes, prósperos, colaboradores. Infelizmente, né, a gente poderia continuar falando muito tempo ainda, tem muitos questionamentos, mas esses questionamentos estão sendo todos eles gravados, nós vamos construir aí um quiz de perguntas e respostas e vamos estar enviando a todas as pessoas que participaram. Agradeço bastante e em breve a gente volta com novos assuntos interessantes. Fabrício, obrigado, muito obrigado, valeu Obrigado. mesmo.